Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema do vídeo de hoje é: para quem é interessante uma guerra na Ucrânia? Como todos sabem, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram muito nos últimos dias, com o destacamento de tropas da Rússia em direção à fronteira ucraniana. Mais de 100 mil soldados se mobilizaram, carreatas de blindados e declarações fortes e belicistas. O mundo teme por uma guerra entre os dois países. Mas e aí, para quem é interessante que este conflito aconteça? Eu particularmente não acredito que o conflito ocorrerá, por motivos que eu vou citar aqui ao longo do vídeo. Mas se ocorrer, é interessante para quem? Mas antes vou dar um recado e é muito importante. A sua inscrição no canal e as suas curtidas ajudam com que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas, fortalecendo e desenvolvendo este canal. Conto com a sua ajuda. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram neste século. Começou lá em novembro de 2013, quando houveram protestos na Ucrânia. Os manifestantes queriam que a Ucrânia se integrasse à União Europeia. E a pressão popular deu certo, e o parlamento ucraniano depôs o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, e a crise se instalou de vez com a Rússia. Vladimir Putin viu isso como uma afronta e decidiu pela invasão à Crimeia em 2014. A Crimeia, para quem não sabe, é uma região no sul da Ucrânia e a oeste da Rússia, banhada pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov. Uma região habitada por muitos russos etnicamente. Basicamente, Rússia e Ucrânia faziam parte da União Soviética, e a Rússia administrava a Crimeia. Porém, dentro da União Soviética mesmo, a Rússia repassou a administração para a Ucrânia. Como todos sabem, a União Soviética acabou e as repúblicas se tornaram independentes. A Crimeia passou a fazer parte do território ucraniano desde então. O governo Putin ainda financia grupos separatistas pró-Rússia na região ucraniana de Donbás, região de clara maioria russa. Estima-se que os conflitos na Ucrânia já deixaram quase 15 mil mortos e que já dura 7 anos. Putin, desde a tomada da Crimeia, manda um sinal claro para o Ocidente do tipo: não se aproximem de nossas fronteiras. E a Ucrânia nunca poderá fazer parte da OTAN. A OTAN não aceita membros novos que estejam em conflito. Putin, anos antes da invasão da Crimeia, apoiou e financiou grupos separatistas pró-Rússia na Geórgia, mais precisamente na região da Ossétia do Sul em 2008, mantendo até hoje tropas russas lá, evitando que a Geórgia possa ter a possibilidade de entrar na OTAN. De acordo com o presidente russo, a OTAN se aproveitou nos anos 90 da crise da Rússia para expandir-se pelo leste europeu, trazendo países que estavam sob a zona de influência de Moscou, preenchendo assim o vazio de poder que a Rússia deixou com o fim da União Soviética. A bem da verdade é que o governo de Boris Yeltsin esteve muito ocupado por questões internas e se preocupou em manter a unidade da Rússia. O perigo de fragmentação era real e de guerra civil também. O Estado russo estava literalmente em frangalhos. Para desespero de Vladimir Putin, nunca foi assinado qualquer acordo entre Rússia e OTAN, nenhum documento oficial, impedindo a expansão da aliança pelo leste europeu. E eu, na perspectiva russa, assim como o presidente russo Vladimir Putin, acreditamos que foi um grande erro russo não ter pelo menos um documento assinado com garantias de segurança. E agora a aliança está batendo às portas de Moscou. Vladimir Putin, em 2021 e em 2022, deu várias declarações dizendo que a Ucrânia e também países como a Finlândia e a Suécia, que eles não deveriam em hipótese alguma entrar para a OTAN. O que fica claro é que o Putin quer que a OTAN não se expanda mais, como eu disse, pelo leste europeu, e ainda exigiu a saída de países como a Polônia da aliança militar. Claro que a OTAN e os Estados Unidos não aceitaram nenhuma das exigências, dizendo que a aliança é livre e se um país é soberano e quiser entrar para a aliança, é uma questão que a Rússia não pode interferir, que é na soberania destes países, e vê essas falas russas como completamente absurdas.
E a OTAN completou dizendo que, diferentemente do Pacto de Varsóvia lá atrás, aonde os países da esfera soviética foram obrigados a entrar na aliança, a OTAN é democrática e respeita a soberania de cada nação. Ao meu ver, um verdadeiro tapa na cara da Rússia. Vale lembrar que a Rússia já tem uma fronteira terrestre com a OTAN. Nos países bálticos, são aproximadamente 400 quilômetros de fronteira. A Ucrânia tem uma fronteira terrestre de quase 2.000 quilômetros com a Rússia. Então a entrada da Ucrânia e também da Geórgia na ótica russa é totalmente fora de cogitação. Eu diria que era mais que um pesadelo e sim uma questão de vida ou morte para a Rússia. Mas afinal, voltando para o título do vídeo, para quem é interessante uma guerra entre Rússia e Ucrânia? Se você respondeu a Rússia, eu discordo frontalmente, eu vou explicar. Primeiramente, a Rússia já controla a Crimeia e com isso tem uma saída para o Mar de Águas Quentes, facilitando o escoamento da sua produção. Um outro ponto é, se o objetivo da Rússia é manter a Ucrânia fora da OTAN, ela está conseguindo sem disparar nenhuma bala, então não é preciso entrar numa guerra, sendo que você já está conseguindo isso, é só manter tudo do jeito como está. E outra, uma guerra na Ucrânia, a Rússia teria sanções econômicas gigantescas dos Estados Unidos e da União Europeia. Os Estados Unidos, pelo presidente Joe Biden, prometeram sanções gigantescas. Isso comprometeria severamente a economia russa e ainda com a Ucrânia sendo ajudada e armada pelos Estados Unidos. Seria um confronto diferente de uma Ucrânia sozinha. Com a Ucrânia sozinha, a perspectiva de vitória russa era de semanas. Já com a ajuda ocidental, a guerra pode ser longa e desgastante, levando a economia russa ao colapso total. Sendo assim, igual eu disse no começo do vídeo, eu não acredito que este conflito vai acontecer. Mas você pode estar se perguntando, tá, mas por que a Rússia está se mobilizando desta maneira em direção à fronteira ucraniana? Na minha opinião, este movimento tem dois propósitos. Propósito 1 é de mostrar ao mundo a sua capacidade militar, capacidade de deslocar suas tropas e blindados numa grande quantidade, num espaço tão curto de tempo, algo que só potências militares podem fazer ou podem sonhar em fazer. Num recado claro ao Ocidente, não se aproximem de nossas fronteiras, pois estaremos prontos para um conflito. Propósito 2 é o que eu mais acredito, é a clara desestabilização do governo pró-europeu da Ucrânia. A Ucrânia já vive uma guerra civil de 7 anos na região de Donbás, onde separatistas russos e forças ucranianas estão em combate. Com uma ameaça russa de invasão, poderia, na minha opinião, influenciar a sociedade ucraniana ou o próprio governo ucraniano em reaver ou reduzir a aproximação com o Ocidente. Uma guerra contra a Rússia levaria a Ucrânia literalmente para o buraco, mesmo com toda a ajuda ocidental. Você deve estar pensando agora, você ainda não respondeu a pergunta título do vídeo. Para quem é interessante a guerra? E eu vou te responder. Esta guerra é interessante para a OTAN e principalmente para os Estados Unidos, na minha opinião. E eu vou te dizer os motivos. Se a Rússia invadir a Ucrânia, o presidente americano Joe Biden, como já disse várias vezes, aplicaria sanções econômicas gigantescas à Rússia. Com os Estados Unidos fazendo uma guerra por procuração contra a Rússia, financiando e armando a Ucrânia, o conflito se arrastaria por um bom tempo. Junto com as sanções econômicas que seriam impostas, a economia da Rússia sofreria danos gigantescos, e isso afetaria claramente seu esforço de guerra e frearia, obviamente, a fome russa de reaver um pouco da sua influência no leste da Europa. Como a Europa depende muito do gás natural russo, e a Rússia também depende muito da exportação do mesmo, com a guerra e as possíveis sanções americanas e da União Europeia, os países europeus poderiam negociar o gás num preço mais acessível. E obviamente, com uma Rússia em crise e mergulhada numa guerra sem fim, a chance de se ter uma União Soviética 2.0 é impossível, e é nessa conjectura que, na minha opinião, OTAN e Estados Unidos trabalham por debaixo dos panos a favor de uma guerra na Ucrânia. Concordam ou discordam? Utilizem o espaço de comentários.
Como você pode perceber, não existem mocinhos e vilões quando se trata de geopolítica. O que se tem ao longo da história são interesses, e os mesmos mudam conforme o tempo e de quem está no poder. Mais uma vez sendo repetitivo, eu não acredito que este conflito acontecerá. Mas se acontecer, há interessados, como foi mostrado aqui. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. As curtidas também são importantes. E nos sigam também no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima.